Olá, minha gente, tudo bem? Muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, né? Vocês foram bem de feriado, eu curti bastante. Já peço desculpas pelo áudio, eu acho que tá meio embaçado, porque eu tô com um pouco de rinite, então ficou horrível nessa época, né? Mas prosseguindo, hoje eu gostaria de falar sobre algumas possibilidades de evitar transtornos psicológicos. E quando eu falo transtorno, né, eu digo sobre ansiedade, digo sobre agorafobia, porque uma das bases, né, desse transtorno também entra a questão da comparação, né? A relação do eu frente ao mundo. Então isso também interfere no meu comportamento, né? E para embasar essa história de hoje, eu gostaria de trazer o evento, né, do ex-excelentíssimo presidente Jair Bolsonaro. E aí tirando a questão de partido político, né? Até porque também o Luiz Inácio Lula da Silva, que é o atual presidente, não é um ícone, né, de intelectualidade. Então, tirando essa questão política, eu gostaria de focar no que foi naquele evento, né? Que foi aquele evento. E aí, eu não lembro qual foi o dia especificamente, o Jair Messias resolveu fazer um comício. E aí, nesse comício, ele, não sei por qual motivo, ele decidiu ler uma frase em inglês, né? Eu achei curioso porque você, sendo um ex-presidente ou atual presidente, tem a certeza que todas as suas falas serão traduzidas por todas as línguas possíveis no mundo. Então, não necessariamente não precisaria ele falar inglês, né? Mas ele falou, algumas pessoas viram aquilo como inspirador, outras viram de uma forma cômica, e eu consegui só observar uma coisa, né? Que eu achei bem interessante. É justamente esse discurso, né, pensemos assim, que traz uma questão da comparação. Porque, veja bem, algumas pessoas pensaram, nossa, nosso presidente foi lá e falou uma língua diferente, tudo bem, não falou corretamente, mas ele tentou e tá ótimo. Não, não tá ótimo. Porque desde que o mundo foi civilizado, você simplesmente dizer que não, eu estou tentando, não é o suficiente. E aí a gente volta umas casas, né? Eu imagino que sua mãe, como a mãe de todo mundo, já disse isso, né? Você não é todo mundo, tá ligado? E aí, por que eu quero dizer isso? E por que que isso evita, né, alguns transtornos? Primeiro ponto, você tem que lembrar de onde você veio. Porque a gente tem a tendência de fazer uma questão de colocar o outro ou superior ou inferior a gente, porque assim a gente consegue balizar se a gente está indo bem ou está indo mal. Só que o ponto é, você imagina que na sua empresa, ou não sei, a ocupação que você tem agora, existe a possibilidade de você chegar numa reunião muito importante e aí te falarem: e aí, fulano, você tá com o trabalho pronto? Aí você chega assim: não, não tá pronto, mas eu tô tentando. Tipo, não existe essa possibilidade. E essa é a mesma coisa da vida. Se você não está pronto para fazer algo, se prepare. Tenha comprometimento, se esforce, que é muito importante, e acredite que você possa fazer isso. Mas o simples argumento de que você diz, não, eu não estou pronto, mas eu vou mostrar mesmo assim. Ou pior, uma coisa que foi naturalizada que eu acho um absurdo. Ah, eu não tenho opinião sobre isso. Não, melhor. Eu não conheço sobre esse assunto, mas eu tenho uma opinião. Não. Então, se você não conhece sobre esse assunto, a sua responsabilidade de indivíduo é o quê? Ir lá estudar sobre o assunto. Porque depois, quando você souber, aí sim você vai poder falar. Porque a vida ela não se transforma assim tão rápido quanto a gente gostaria. Seria maravilhoso, né? Mas não é assim. E é a mesma coisa dentro do nosso cérebro. Tudo acontece de passo em passo. Então, se você desejar a mudança de uma hora para outra, sinto muito, isso não vai acontecer. E aí, qual que é a pior parte disso tudo? Você conseguirá, né, se enxergar como inválido, como insuficiente, como incapaz, quando na verdade você só parametrizou sua vida com uma coisa que está fora da realidade. E aí, Nelson, mas eu tenho que parametrizar com alguma coisa, entendo. Até porque o atrito, né, o atrito gera fogo. Mas você tem que usar como referência de parametrização a sua vida. Há uns 5 anos atrás, você mudou muito de 5 anos atrás para cá? Você mudou muito de 10 anos para cá? É isso que você tem que mudar. Desculpa, né? Perdão aí, gente, foi mal. Porque do contrário, né, você está fazendo uma competição irrelevante. Por exemplo, tente memorizar que você com 15 anos de idade. Você com 15 anos de idade é a mesma pessoa de hoje? Eu acredito que não. E eu espero que não.
Então, eu imagino que você tenha ganho coisas e perdido coisas também. E é nessa linha de raciocínio que você tem que continuar a prosseguir a sua vida. Aí, se você quiser, de fato, né, se desafiar a um nível maior, aí sim você precisa primeiro se dedicar, como eu tinha dito. E isso, gente, é a base de uma vida saudável também. Porque se você entende de onde você está, onde você quer chegar e o que você está fazendo nesse meio termo, isso também é produção de saúde. Porque se você ficar se comparando com pessoas que estão no nível acima de você, você sempre vai achar que tudo é fácil. E a vida não é assim. Eu, particularmente, a minha questão com o inglês é excelente até, mas assim, eu estudei 10 anos, né? Então, é muito tempo. Eu poderia chegar aqui agora, falando inglês, e vocês vão falar, nossa, Nelson é maravilhoso, olha que homem inteligente. Só que vocês não sabiam que eu, por exemplo, eu aprendi inglês usando dicionário, na época, né? Hoje em dia nem se usa mais, mas eu usava dicionário inglês-português, eu usava livro que eu achava na rua, que tinha inglês, aí eu traduzia, aí depois disso veio o YouTube, eu já sou velho já, eu peguei o YouTube do início. E aí eu fui aprimorando. Então, a vida é um processo. E aí o estágio que você está hoje também foi um processo. Agora, se você está coerente ou não desse processo, aí já é uma outra conversa. Então, da próxima vez em que vocês estiverem numa situação, numa roda de conversa, que seja, e alguém disser, eu não sei sobre esse assunto, mas eu tenho uma opinião, então essa pessoa precisa ficar calada. Pode descartar tudo que ela diz. Nossa, Nelson, que radicalismo. Não, não é radicalismo. É para evitar você perder seu tempo. Porque quando eu te digo algo que eu não tenho propriedade naquilo, eu estou inclinado a uma ideia. E se eu estou inclinado a uma ideia, não tem imparcialidade. E se não tem imparcialidade, não tem conversa. E aí a gente vai ficar brigando, você pelo ponto A e eu pelo ponto B, e a gente não vai chegar a lugar algum. Então, a ideia da conversa, né? Ter a ideia de convergir ideias. E não necessariamente de, não, a gente vai ter que concordar em tudo. Nessa conversão, a gente também tem vários destinos, tem várias direções, né? E a gente pode até mesmo divergir em algumas ideias. Mas se a gente estiver convergindo com o mesmo tema, eu acredito até mesmo que a ideia de você divergir de um ponto vai gerar frutos positivos, né? Então, essa é a minha ideia de hoje para a gente trocar aí, né? Eu gostaria que você refletisse um pouco. E qualquer coisa, obviamente, você pode deixar aí nos comentários e tudo mais. E é isso, qualquer coisa, só chamar que eu estou na área, beleza? Forte abraço, um beijo, valeu!